Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 21 de julho, quinta-feira. Estamos na 16ª semana do Tempo Comum e a Igreja nos dá a oportunidade no dia de hoje de celebrarmos a memória de São Lourenço de Brindisi. Por que celebrar esta memória ou fazer menção a esta memória? Boa parte dos capuchinhos que vivenciam então a sua missão em nossa Diocese de Umuarama pertencem à província que tem como padroeiro este santo, São Lourenço de Brindisi. Peçamos ao Deus da vida que possas, no dia de hoje, conceder todas as bênçãos e graças aos seus filhos espirituais, aos filhos espirituais de São Francisco de Assis, a cada um de nós, sem exceção, e que possamos em nossa vida também, amados irmãos e irmãs, ser homens e mulheres sensíveis ao amor e à graça de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conheça esse vídeo para que possa alcançar mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre, então, a vida deste santo, São Lourenço de Brindisi. Lourenço nasceu na Itália em 1559 e faleceu em Portugal em 1619. Foi frade capuchinho e presbítero, homem de profunda doutrina e conhecedor de diversos idiomas, destacou-se pelo ministério da pregação na Europa. Desempenhou importantes cargos a serviço da Igreja e da sociedade civil. Deixemo-nos motivar por esse doutor da Igreja que muito se empenhou, também com inúmeros escritos para a difusão e a defesa da fé. São Lourenço de Brindisi, então, vive, poderíamos assim dizer, um caminho contrário, ou faz o caminho reverso ao caminho que faz Santo Antônio de Pádua. Antônio
Nasce Fernando, o nome de batismo, nasce em Portugal e vai para a Itália, na região de Pádua, falece. Aqui, São Lourenço de Brindisi, ele nasce na Itália e vai para Portugal, aonde então conclui-se o seu ministério, a sua vida, esse presbítero que se entrega então por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos aprender tanto com esse pequeno detalhe da vida dos dois? Seja aonde quer que estejamos, sejamos sinal ou sinais do amor de Cristo aos irmãos e irmãs. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, então, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Eu gostaria, então, amados irmãos e irmãs, de refletir sobre isto. Não compreender com o coração. O que significa compreender com o coração? Amados irmãos e irmãs, é importante lembrarmos que para o povo de Israel, o coração era a sede da vida, é onde se encontra toda a vida, poderíamos assim dizer, né? É nesta realidade do coração, da vivência, do amor mais profundo que se encontra o sentido da vida, tanto que a primeira lei de Israel é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração como sede, ambiente sacrário do primeiro encontro ou do encontro mais profundo com o próprio Senhor. Então, não se converter, não compreender de coração é fechar o coração para as coisas de Deus, para a realidade de Deus. Aqui está em discussão a realidade de parábolas. Os discípulos estão perguntando por que Jesus fala em parábolas ao povo. Parábola, amados irmãos e irmãs, é uma imagem que nos remete a um sentido mais profundo. Não faz muito tempo que nós ouvíamos a parábola do semeador. A semente que é semeada, que é lançada no terreno. Então, a semente, nós sabemos, o próprio Senhor nos explica, é a palavra que é semeada, é lançada em nossos corações, os corações que é a terra. Então, são realidades figurativas que nos levam à compreensão de um mistério profundo. Quando Jesus então está falando em parábola, Ele está nos chamando, nos convidando a aprofundamento, a aprofundar ainda mais o mistério da fé, do seu amor. Ele responde aos discípulos que Ele assim o faz, que Ele diz em parábolas, para que o conhecimento possa ser dado àqueles que têm um coração aberto e disponível. Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. O que é este conhecimento do mistério do reino do céu? Primeiramente, aos discípulos foi dado a graça do reino propriamente dito. Jesus é a Alto Basileia. É o reino encarnado, já é a presença do céu na terra, é o próprio Deus ao nosso encontro. Portanto, estes mistérios são confiados aos apóstolos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que os ensina por palavras e ações. Aos demais, Jesus fala, diz a palavra, anuncia o reino, e muitas vezes Ele fala em parábolas para quê? Para que os pequeninos, para que os corações mais pequenos e simples, de fato tenham a capacidade de acolher. Então Jesus está fazendo distinção de pessoas? Não é isto. Ele está nos convidando, a cada um de nós, sem exceção, a ter um coração sensível, um coração disponível, um coração capaz de acolher e compreender aquilo que Ele nos confia por sua palavra. Isso sem exceção, todos nós somos convidados, todos nós temos este convite e somos encarregados também de anunciar a boa nova a nossos irmãos e irmãs.
Por isso o Senhor, então, nos convida a ter um coração aberto e disponível. Por quê? Para que Ele, como hóspede, venha residir. Jesus é o verdadeiro hóspede de nossa alma. Ele constantemente vem e olha o que Ele diz: eis que estou à porta e bato. A porta do que? Do nosso coração. Se formos capazes de escutar a sua voz e abrir, porque só podemos abrir por dentro, não há aberturas por fora, não é como se abrir a porta por fora, mas só pelo interior, só de dentro para fora, só por nosso coração. Acolhendo a palavra de Deus, vamos trabalhando então para abrir o nosso coração à graça de Deus. É nesta certeza, é neste mistério que podemos dizer como salmista no dia de hoje: em vós está a fonte da vida, ó Senhor. É nele que se encontra a fonte da vida. Por quê? Vosso amor chega aos céus, ó Senhor. Chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas é a vossa justiça, Senhor. Quão preciosa é, Senhor, a vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bem. Estar sob a sombra, sob a proteção de Deus, por meio de sua palavra, por meio da oração e, sobretudo, a abertura do coração. São Lourenço de Brindisi, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.